Algemas que libertam. Vamos falar de coisa boa? A paz de Cristo, meus amigos e xadaianos, que alegria tê-los aqui mais uma vez. E olha o que eu quero mostrar pra vocês, que top. É isso aí, meus amigos, comentário exegético Filipenses de Gordon Fee. Coisa linda, maravilhosa, acabamento finíssimo e conteúdo espetacular. Se você ainda não conhece essa série de comentários Edições Vida Nova, ela vem com capa dura, nessa edição belíssima aqui, com certeza. Cada comentário, ele traz pra gente aqui, ó, um trecho, né, em que ele explica, ele contextualiza a passagem. Depois nós temos aqui o texto, e aí nós temos a exegese e exposição versículo por versículo dessa obra aqui. Os comentários são de Gordon Fee. Antes, né, do comentário em si, versículo por versículo, ele traz pra gente uma introdução a Filipenses como uma carta, a ocasião de Filipenses, a questão da autenticidade e contribuições teológicas. Uma boa introdução de 58 páginas antes dos comentários em si, versículo por versículo. Eu abri esse vídeo com um tema interessantíssimo: algemas que libertam. O que eu quero trazer para vocês aqui é o comentário do Gordon Fee a respeito dos versículos 12 a 14 de Filipenses, onde Paulo ele comenta sobre a prisão dele, que a prisão dele não foi empecilho para a pregação do evangelho, muito pelo contrário, a prisão dele foi ferramenta para a pregação do evangelho. Antes de eu trazer o comentário, tem que te pedir o quê? Se inscreve no canal, Não inscreveu ainda, cara? Se inscreve aí que é de graça. Nem vai cobrar, não vai chegar boleto para você, não? Vai chegar na fatura, não? Pode ficar tranquilo, te garanto. Então se inscreva, clica no sino, dê aquele like, deixa a gente feliz. Deixa o seu comentário do que tá achando do canal, do que você espera ver por aqui, que a gente vai olhar com muito carinho, pode ter certeza disso. Combinado? Então vamos lá, o texto, o comentário é o seguinte: agora quero que saibam, irmãos e irmãs, que o que me aconteceu serviu, na verdade, para promover o evangelho. Como resultado, tornou-se claro a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou em correntes por Cristo. Em razão das minhas correntes, a maioria dos irmãos e irmãs do Senhor foi encorajada a falar a palavra de Deus com mais coragem e destemor. E aí, o comentário do Gordon Fee sobre essas palavras de Paulo. O que Paulo quer que os filipenses saibam é que o que aconteceu comigo realmente serviu para promover o evangelho, ou seja, a expressão 3 vezes repetida, minhas correntes, atesta que ele está se referindo à sua prisão. Eles devem entender que seu efeito foi bem oposto do que eles poderiam ter esperado. Isso realmente serviu, explica ele, para promover o evangelho. Aqui está o interesse óbvio de Paulo. Ele não quer que os filipenses fiquem ansiosos acerca dele, porque suas circunstâncias, em vez de serem um obstáculo ao evangelho, como eles podiam muito bem acreditar, levaram, na verdade, ao seu avanço. Promover o evangelho tinha sido sua paixão a vida toda. Assim, ele ordenou sua vida para que nada atrapalhasse e tudo fizesse avançar a mensagem sobre Cristo. Paulo, é claro, essa é a linguagem do evangelismo. Para Paulo, é claro, essa é a linguagem do evangelismo. Em um mundo de pluralismo religioso, no qual o evangelismo se tornou quase um palavrão, não deve se recriar Paulo, assim a própria imagem, que valoriza essa dimensão da vida dele em Cristo. O evangelismo era seu feijão com arroz, ou só arroz no caso dos asiáticos. Isso não sou eu que estou falando, não. É ele, está escrito aqui, hein? Já que ele acreditava apenas que o evangelho era a mensagem da verdade de Deus, Gálatas 2,
capítulo 2, né, versos 5 e 14. Mas que por isso continha a única boa nova para um mundo decaído e desfigurado. Paulo vai, por fim, refletir sobre seus próprios sentimentos quanto à sua prisão. Mas seu primeiro interesse é garantir que seus amigos em Filipos tenham uma compreensão clara com a relação a quanto isso afetou o evangelho. Para seu deleite e talvez surpresa deles, a prisão o fez avançar. Aí a continuação do texto esclarece como. Dando um salto aqui para um comentário final do Gordon Fee a respeito desses versículos, ele diz o seguinte: a resposta concreta da igreja romana à prisão de Paulo é descrita como 2 advérbios de ênfase. Nossa, gostei muito disso. Muito mais e destemidamente, que modificam respectivamente as 2 formas verbais finais da frase. Então, primeiro eles assumiram uma ousadia extraordinária para testemunhar de Cristo como resultado de sua confiança renovada no Senhor, ocasionada pela prisão de Paulo. Isso provavelmente reflete a situação histórica em Roma no início dos anos 60 d.C., quando a loucura de Nero estava chegando ao ápice e a igreja daquela cidade tinha começado a cair em desconfiança, como testemunha o massacre executado por Nero contra ela apenas alguns anos depois. A situação atual em Roma para os seguidores de Cristo tinha, talvez compreensivelmente, levado a uma forma mais calma de evangelismo do que seria normal para os primeiros cristãos. Por bons motivos, então, Paulo explica com alegria aos crentes filipenses que o efeito prático de sua própria prisão tinha sido dar aos seus irmãos e irmãs romanos uma coragem extraordinária para proclamar Cristo no centro do próprio império, onde estão surgindo nuvens de tempestade. Olha que maravilha. Segundo a ousadia deles, os levou a anunciar a palavra com destemor. Esse uso absoluto de a palavra aparece com frequência em Paulo para descrever o evangelho, a mensagem a respeito de Cristo. O fato de ser assim aqui é confirmado pelos versículos 15 e 16, onde anunciar a palavra se torna pregar a Cristo. Uma parte do motivo para a alegria atual de Paulo, portanto, é que sua prisão ajudou, de alguma forma, a arrancar o medo dentre os cristãos de Roma, e eles não estão apenas proclamando muito mais a Cristo, mas o estão fazendo com destemor. Desse modo, o avanço do evangelho é tudo para Paulo. É fonte de genuína alegria. O fato de sua prisão, por mais restritiva que significasse para ele, ter sido um meio usado por Deus para o avanço do evangelho. Mas antes disso, ele faz uma parte, já que sua alegria foi diminuída por outra realidade. Embora encorajados pela prisão de Paulo, o motivo de alguns é menos o amor pelo evangelho do que um desejo de esfregar sal nas feridas dele. Então, aqui, meus amigos, cadeias que libertam. Então, a intenção era prender Paulo, para ele parar de pregar. E o que aconteceu? Ele pregou para aqueles que teve contato com ele nas cadeias. E a igreja, vendo a prisão de Paulo, vendo o evangelho avançando na prisão, ela teve ousadia e destemor para pregar dentro do império. Olha aqui, que coisa mais linda, que top. Isso aí, meus amigos, é um comentário maravilhoso. E se você quiser adquiri-lo, a gente facilitou para você. Aqui embaixo tem um link para você adquirir com um precinho especial, um precinho camarada, que é o Shaddai dá. QR Code aqui do lado para você apontar a sua câmera. E obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu comentário, obrigado por se inscrever. Até a próxima. Tchau, tchau.